Quero agradecer ao Padre Célio por me conceder a graça de poder meditar aqui a palavra nessa missa que ele preside hoje para a gente. Também saudando aqui todos aqueles que nos acompanham, sobretudo os enfermos, nos hospitais, nas suas casas. Todas as quartas-feiras a gente tem um carinho todo especial para com os enfermos e os dependentes químicos, os quais também quero saudar em curitibanos, os nossos filhos que nos acompanham lá. São José dos Pinhais, Roça Velha, que bom saber que vocês estão aí se recuperando, né? Junto com a gente, acompanhando essa missa. Itapiruçu, o pessoal que nos acompanha também lá da comunidade Fonte de Misericórdia. Rio Branco do Sul, não posso esquecer a nossa Casa Mãe. E todos aqueles, né? Almirante Tamandaré, a nossa Casa Feminina. Nesse Brasil inteiro, quantas casas de recuperações, quantas mães choram pelos seus, né? Quero aqui dizer uma palavra especial, porque Jesus chama, mas Jesus também põe condições para o chamado. E hoje a gente vê aqui as condições que o Senhor nos coloca. Primeiro, o Senhor nos pede o desapego e depois carregar a cruz. Oh, coisa difícil de se fazer, é se desapegar das coisas desse mundo e ter que carregar a cruz. Eu não sei, filho e filha de Deus, quais são as pessoas que você tem assim um vínculo muito forte. O Senhor não está aqui nem de longe pedindo para a gente não amar muitos outros, muito pelo contrário. Amar, a gente tem que amar sempre. Como diz a primeira leitura de hoje, a gente não pode nem emprestar, ou seja, não pode nem pedir emprestado e não devolver depois, né? Não fique devendo nada para ninguém a não ser o amor mútuo, diz a palavra. Agora, esse apego excessivo que a gente tem, às vezes às pessoas, às coisas, nos atrapalha no seguimento a Deus. Existem vários tipos de dependências, né? Agora tem uma dependência que às vezes a gente nem percebe que a gente tem, que é a dependência afetiva. Às vezes a gente se apega tanto às pessoas que a gente se torna tão dependente daquelas pessoas que a gente não vive sem elas. Eu não sei se você já passou por isso, de ter um sentimento assim de meio de posse pelas pessoas. Eu conheço mães, por exemplo, que têm sentimento de posse pelos filhos. Eu conheço homens que têm sentimento de posse pelas suas esposas e esposas pelos maridos. Então aquele sentimento é quase que colocar Deus em primeiro lugar. Quer dizer, é quase não, porque a pessoa às vezes não se dedica metade a Deus do qual ela se dedica àquela pessoa. Gente, isso tem atrapalhado muita gente a seguir Jesus. Sabe, porque a gente começa a colocar muitas coisas acima de Deus. Se a gente se dedicasse a Deus como muitas vezes a gente se dedica aos outros, né? Mães que passam a vida inteira rezando pelos filhos e esquece delas mesmas, né? E a palavra de Deus diz assim que a gente deve amar o nosso próximo como nós mesmos. Quer dizer, se você não se ama, como que você vai ousar só cuidar do outro? Primeiro a gente tem que se amar. A gente precisa cuidar de nós. Nesse final de semana eu preguei o retiro de cura e libertação, que fiquei muito feliz com a quantidade de pessoas que lá estavam. Mais de 3.000 pessoas participaram. E muitas pessoas, eu dizia lá, vieram pensando em rezar pelos outros. Pedi até para que levantasse a mão. Quem aqui veio para esse retiro para rezar por alguém? Você não veio por você. Gente, sobretudo as mulheres. Mais da metade das mulheres com a mãozinha erguida. Eu disse, filha, pelo amor de Deus, pense em você um pouco, filha. Só nos outros, você esquece de você. Sabe, gente, isso às vezes nos atrapalha até mesmo no nosso encontro com Jesus. Esse sentimento de querer cuidar demais dos outros e esquecer da gente mesmo. O Senhor está dizendo, se desapegue. Quem não deixar pai, mãe, filhos, terras por amor a mim, o Senhor diz, quem não se desapegar não pode me seguir. Então, para um pouquinho para pensar, como está a tua vida espiritual? Como está a tua saúde? Talvez se eu perguntasse como que está a saúde das pessoas que você ama, você sabe, né? Porque quando aquela pessoa começa a espirrar, você já manda para o médico. Agora, às vezes para você ir ao médico você não vai. Para você se cuidar, não, você vai empurrando com a barriga. Faça isso não, filha.
Hein, filho, não faça isso não. A gente precisa se amar. E não sou eu que estou pedindo, é o próprio Jesus hoje que diz para você: se desapegue um pouco das coisas desse mundo, para que você possa me seguir. A gente se amar, gente, é amar a Deus também, porque nós somos templos do Espírito Santo. O dom da vida é o maior dom que Deus já nos deu, maior dom. E depois o Senhor também pede aqui a cruz, né, gente? Porque quando o Senhor vai nos dirigir a palavra, Ele diz: se alguém vem a mim, mas não se desapega do seu pai, da sua mãe, da sua mulher, dos seus filhos, dos seus irmãos e irmãs, até da sua própria vida, não pode ser meus discípulos. E quem não carrega a sua cruz, não pode me seguir. Eu não sei qual é a cruz que você tem para carregar, mas nós estamos debaixo de uma lei natural, por exemplo, né? Tem pessoas que estão seguindo a Jesus aí com doenças graves. E aí talvez você até pense assim: padre, mas eu não entendo, eu comecei a seguir Jesus, parece que minha vida até piorou. Filho e filha de Deus, deixa eu lembrar o que diz a palavra, lá no Antigo Testamento, em Eclesiástico, no capítulo 2, quando entrar por serviço do reino de Deus, prepare a sua alma para a provação. Prepare, porque o Senhor vai nos modelando, é assim, não existe vitória sem cruz, não existe. Então, nós estamos debaixo das leis naturais da vida, são doenças, às vezes até mesmo problemas que você tem que enfrentar no teu trabalho, às vezes até a falta de emprego, sabe, problemas sociais que a gente enfrenta dentro da sua casa. Às vezes você acorda do lado da cruz. Tem mulheres que acordam do lado da cruz dela, homens que acordam do lado da cruz, porque casou e aquele casamento que era um mar de rosa virou uma cruz. Carregue, filho, carregue, filha. Não queira abandonar a sua cruz. Eu não vi no Evangelho, não vi na Sagrada Escritura inteira nenhuma passagem dizendo que Jesus pensou em desistir. Muito pelo contrário, Ele carregava aquela cruz com maestria, né? Porque Ele sabia que a vitória vinha depois da cruz. A tua vitória vai chegar também, vai chegar. Se você está quase com as malas prontas aí, porque você não suporta mais esse relacionamento, não suporta mais esse casamento, talvez até você seja daquele que qualquer briguinha está falando em separação, ou até já diz lá: qualquer hora eu vou embora dessa casa. Não abandone a tua cruz. Você precisa levar Jesus lá para dentro da sua casa. No último livro que eu lancei pela obra Evangelizar, chamado Sua Família Tem Jeito, eu digo assim, que tem muitas famílias que dizem assim: padre, minha família é um verdadeiro inferno. Que tal você levar o céu lá para dentro da sua casa e fazer daquele inferno um pedaço do céu? Isso é possível. Deus envia você para que você seja luz aonde quer que você esteja. Quem crê nessa palavra, diga comigo: graças a Deus. Graças a Deus. Eu quero já pedir também essa luz para todos aqueles que estão nesse momento nos acompanhando, e já dizer assim: não se assustem que nas 2 próximas quartas-feiras o padre vai estar na Terra Santa. Então nós vamos ter padre celebrando aqui, e eu quero pedir para que o Senhor nos acompanhe. O padre Reginaldo em tantas missões, que o padre Célio também, que me contava lá no santuário, né, padre? É um santuário tão visitado, que Deus possa iluminar a sua vida lá na sua missão. E quero também pedir que essa viagem que eu vou estar em peregrinação, saindo amanhã daqui, nesses 12 dias que eu vou estar, que Deus possa me acompanhar junto com todos os peregrinos que vão estar junto comigo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.